Olá, eu sou o Dr. Heidel Deutscher, cirurgião plástico, especialista em cirurgia mamária, e uma das perguntas muito comuns sobre o silicone é quando ele deve ser trocado. A primeira coisa que a gente precisa explicar é por que precisaria trocar o silicone e se isso é realmente necessário para todas as mulheres. Tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo, seja um brinco, uma farpinha no dedo, uma válvula cardíaca ou uma prótese de silicone, o corpo vai fazer um envoltório ao redor, como se fosse uma cicatriz, e a gente chama ela de cápsula. Com o passar dos meses, dos anos, essa cápsula ela pode ficar mais grossa e mais dura. À medida que isso vai acontecendo, e não é da noite para o dia não, isso aqui leva realmente bastante tempo. À medida que isso acontece, ela vai apertando a prótese. Na prática, o que eu vou sentir? O toque, a consistência, um pouquinho diferente um lado do outro. Eu também posso perceber o contorno de um lado mais marcado do que o outro. Em graus mais avançados, além da consistência, do contorno, eu também posso sentir um pouco de desconforto, mas não é aquela dorzinha que dá e passa. Ela é progressiva, gradual e bem lenta. É muito importante que a gente sempre deve diferenciar se eu estou tendo algo relacionado à prótese, que é um pouco mais incomum, ou se é algo relacionado à mama. Problemas da mama, como displasias, cistos, nódulos e até o câncer de mama, são muito mais frequentes e devem ser sempre investigados. Quando a gente descarta esses problemas, e aí pensando sim em prótese de mama, a gente começa a considerar a contratura capsular, que é esse endurecimento da cápsula ao redor da prótese. Quando isso acontece, quando a gente tem a contratura, é indicada a troca da prótese. Mas e eu devo trocar ela preventivamente? Ela deve ser trocada de 10 em 10, de 15, de 20 em 20 anos? Não existe uma norma para prazo. Ela deve ser trocada quando e se acontecer a contratura. A partir de 3 meses que eu fiz a cirurgia, coloquei a prótese, formou essa cicatriz, a cápsula ao redor da prótese, teoricamente, a partir daí eu já posso ter contratura. É claro que nessa fase inicial, nos primeiros meses, isso é bem mais raro. A partir desses 3 meses daí em diante, cada ano que vai passando da nossa vida, a chance vai aumentando um pouquinho. A gente sabe, pelos estudos científicos, que a incidência de contratura capsular ela pode variar um pouquinho, de 5 a 10% de 5 a 10% das mulheres num prazo de 10 anos. Significa então que eu tenho que trocar em 10 anos? Não, de novo, tem que trocar quando e se tiver a contratura. Com 1 ano, com 5, com 10, com 20, e se eu não tiver a contratura e nenhum outro sintoma associado à presença da prótese no meu corpo, eu não preciso trocar. E aquela história de que as próteses têm uma garantia de 10 anos, de 20 anos ou até vitalícia. Isso é uma garantia do fabricante. Isso não é uma garantia de que a prótese não possa ter a contratura e nem a ruptura. Isso significa que se nesse prazo da vigência da garantia de 10, 15, 20 anos ou vitalícia você tiver algum desses problemas relacionados à prótese, como contratura ou ruptura, o fabricante fornece uma nova prótese como garantia. E aí tem um detalhe muito importante. Geralmente, os fornecedores eles se referem a entregar uma nova prótese e não necessariamente fazer uma cirurgia, até porque os prazos são extremamente variáveis. Então, os custos de hospital, anestesista, equipe cirúrgica, normalmente não estão cobertos por essa garantia. É a troca do produto em si. E se o fabricante não existir mais? Ou se o modelo de prótese que eu tenho de 20 anos atrás não existe mais? Normalmente ele substitui por um modelo atualizado ou, eventualmente, eles vão indicar até que você adquira de outra marca e custeando isso, desde que esteja nesse prazo de garantia. Tem diferença entre as marcas, se a garantia é de 10, de 20 anos ou vitalícia? Eu diria que esse não é o principal motivo da escolha de uma prótese. Não necessariamente a garantia ser maior significa que o produto seja realmente melhor. A forma com que a gente escolhe as próteses depende de uma série de critérios, que são corporais, de preferência do cirurgião e com o nosso objetivo final. Então, resumindo, quando que eu devo trocar a prótese de mama? Quando eu tiver a contratura ou algum sintoma relacionado à prótese, desde a ruptura ou sintomas como doença do silicone, síndrome ásia ou algo que esteja relacionado ao meu desejo de não querer mais ter a prótese.
Agora, por uma validade de 10, 15 ou 20 anos, atualmente as referências científicas dizem que não. Não é por prazo, mas sim por necessidade.